Então gostaria de pensar com os irmãos nesse momento a respeito da paternidade como um todo. A primeira reflexão que eu gostaria de fazer é que todos somos filhos, independente se é homem ou mulher. Alguns são pais, mas existem muitos órfãos. Existem órfãos de pais vivos e existem órfãos de pais mortos. Ambos sofrem no decorrer da sua vida muitos traumas e muitas perdas por conta dessa falta de um pai. A Bíblia diz em Provérbios 23, versículo 24: o pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Mas eu gostaria de pensar ainda sobre o pai de Jesus, que inclusive é um dos temas que a gente está estudando lá no Discipulado com a Missão, que é José. A Bíblia vai falar de José no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3 de Mateus. E logo depois eu fui folheando todo o capítulo de Mateus, que é o livro base para nosso discipulado, e não encontrei mais nada sobre José. E aí eu queria pensar na vida desse homem, no livro de Mateus apenas, e trazer para a gente pensar o seguinte: José foi simplesmente um instrumento de Deus. José foi aquele que Deus deu o privilégio dele de ser, entre aspas, padrasto do Filho de Deus, né? José foi aquele que Deus se revelou a ele, dizendo para que ele não tomasse nenhuma decisão precipitada, porque Deus estava no controle. José foi aquele que foi responsável pela segurança de Jesus, quando Deus manda eles irem para o Egito. José é aquele que traz Jesus de volta para a casa de Deus, para o povo de Israel, ou mais especificamente para a cidade de Nazaré. José é um instrumento, e o pai terreno que quer ser pai, ele precisa ser esse instrumento. E para ser instrumento de Deus, você precisa ouvir, entender e obedecer. É interessante que no capítulo 2, a Bíblia diz que, se eu não me engano, no capítulo 3, a Bíblia diz que José, quando Deus manda ele voltar, depois que o rei tinha matado várias crianças, e Deus fala assim: não, José, agora é hora de você voltar. E a Bíblia diz que José voltou com medo. Mas mesmo temendo, ele obedeceu. Filhos de pais... não existe pais desobedientes, porque a partir do momento que um pai desobedece o que a Bíblia manda, ele deixa de ser pai. E aí por isso que eu falei órfãos de pais vivos. Há possibilidade desse pai vivo ser ressuscitado, ou do órfão de pai vivo ter o seu pai restabelecido. Mas aquele pai ou aquela pessoa que gerou um filho e abandonou com a mãe, e aquele pai que não tem cumprido com as suas obrigações, ou que maltrata os seus filhos, não segue os padrões, não traz o filho para a igreja, não segue aquilo que a Bíblia ordena aos pais, não só ao pai especificamente, esse não é pai. Esse não pode ser chamado de pai. E esse filho, no caso, é órfão. Então, o filho que não aprendeu o caminho que deve andar com base na Bíblia, é filho de um pai órfão. É filho órfão de um pai vivo. Eu fico inventando essas palavras e depois dá nisso. E aí a gente viu o texto que acabamos de ler, que sábio é o filho que honra o seu pai. Que se a gente pudesse se aprofundar um pouco mais, também poderíamos fazer a mesma analogia. Aqueles filhos que são desobedientes, aqueles filhos que não honram o pai, aqueles filhos que não obedecem, também não poderiam ser filhos. É complicado falar sobre a paternidade, como eu falei no início, porque os estudos aí seculares, eles só vão ser
cadastrados, né, catalogados a partir do ano de 1976, o ano em que eu nasci. Então, há 40 anos apenas foram que a humanidade se interessou pela nossa classe aí, ou daqueles que foram parabenizados hoje. Não podemos também basear a paternidade naquilo que a sociedade prega, porque hoje, inclusive, há pais que não só não cumprem, ou pessoas chamadas de pais que não só cumprem os requisitos básicos da paternidade, mas que não têm condições nenhuma fisiológicas para ser pai, mas são chamadas de pai. Então, se não há como ser pai, se não for segundo o que a Bíblia diz, não existem essas novas modalidades de pai. E eu já falei isso, eu fico intrigado com que as pessoas inventam tudo novo, mas elas querem botar os nomes velhos, né? Se não tem característica de pai, se não tem as coisas de um pai, bota outro nome, bota, sei lá, esquizofrenia, esses negócios assim. Não estou falando em língua não. Mas coloca algum outro nome. Se quer juntar, quer fazer uma dupla, coloca dupla e não casal, entendeu? Se quer casar, né, inventa outro nome. Se quer fazer aquela cerimônia, porque as pessoas têm uma criatividade enorme para inventar moda, mas não conseguem inventar o nome, né? Triste isso. O segundo ponto que eu queria pensar são os órfãos espirituais. Órfãos espirituais são as pessoas que desonram os seus pais de sangue. São as pessoas que não cumprem o que a Bíblia manda. São as pessoas que muitas vezes seguem, igual essa semana, quem aí assiste Malhação, eu fui comer um salgado aqui naquele China ali da esquina para testar o sistema imunológico, né? Saber se estou resistindo mesmo às questões. E aí estava passando uma cena da Malhação em que um filho só faltava xingar o pai. Acho que não xingou porque estava na televisão. Mas falando que o pai não era nada, que o pai não tinha autoridade para falar com ele, que o pai... Que filho pode dizer o que o pai tem que ser? Tem muitos filhos na igreja que também quer regular o seu... Não, mas meu pai faz isso, meu pai fez aquilo, meu pai já fez isso, meu pai fez isso e aquilo comigo, meu pai bebe, meu pai... Seja lá o que o seu pai faça, o que ele faz não lhe dá autoridade de se tornar pai dele. A Bíblia só te dá a oportunidade de você honrar o seu pai e não de julgá-lo. Mas meu pai é um cachaceiro, meu pai é um maconheiro. Seja lá quem o seu pai for, o que ele escolheu ser, você tem que continuar sendo filho. E se você se diz cristão, você tem que honrar o seu pai. Chorar com ele, dizer da sua tristeza, dizer do amor de Deus, mas não julgá-lo. Não, meu pai não quer saber de mim. Se teu pai não quer saber de você, você como cristão, você tem que saber do seu pai. Cadê seu pai? Não sei, também não quero saber. E isso não é fala de um cristão. Você não pode ser nada além do que Deus te criou só porque a outra pessoa... É igual a pessoa chegar para mim e falar assim: seu filho... E aí eu vou ser filho do que ele falou? Não, eu vou continuar sendo filho da minha mãe. E abre um parênteses aqui que a minha mãe foi meu pai durante um momento, muito tempo da minha vida. Mas não é o que os outros fala que pode influenciar quem eu sou ou quem Deus quer que eu seja. Se você é filho, você tem que honrar o seu pai. Filhos de pais vivos podem se tornar órfãos espirituais, porque não só desonram o seu pai, mas porque também desobedecem a Bíblia. E talvez esse seja o pior dos órfãos, os órfãos espirituais. Eu fui um órfão. Eu só estive com meu pai uma vez, eu não sei nem quantos anos eu tinha, não lembro nem o rosto do meu pai. Ele, só sei que, pelo que minha mãe conta, ele é um empresário ali do Catete e que foi me visitar no colégio interno e falou para minha mãe que iria me assumir, isso no domingo. E na segunda-feira ele faleceu, teve um infarto fulminante
E no outro domingo eu fui sair do colégio interno para ir na missa de 7º dia do meu pai. Mas eu tive que ser pai. E a minha filha está ali, para quem ainda não conhece, essa belezura aí. E todo momento que eu tive de relacionamento com a minha filha foi prejudicado pela falta do meu pai. E principalmente pela falta do meu pai espiritual, que é Deus. Então, muitas coisas que depois eu vim saber que eu tinha perdido e que eu gostaria de ter, foi por conta da minha falta de sabedoria espiritual e da minha falta de sabedoria humana também. Porque eu queria muito estar com a minha filha por mais tempo. Eu queria muito contar a história para ela, eu queria dar bronca nela, eu queria me emocionar com ela, queria que ela estivesse pagando mico igual todos os outros filhos aqui na frente. Falando nisso, o Roberto Carlos esqueceu da plaquinha dele, né? Foi o único que estava sem gravado e sem plaquinha. Eu queria ter ciúme dos namorados, do namorado da minha filha. Eu ia falar doida, não puxou o pai nisso não. Eu queria pentear os cabelos dela e acompanhar, queria que ela me acompanhasse para a igreja, como a filha de muitos aqui fizeram. Mas a vida é dura, irmãos. E muitas vezes a vida se impõe injusta, mesmo sem você ter feito nada. O que eu fiz para ser órfão? Eu sei o que eu fiz para deixar de ser pai da minha filha por conta de um conhecimento bíblico e secular. Mas a Bíblia, ela vai me mostrar onde eu errei e o que eu preciso consertar. Quero convidar os irmãos a assistir esse vídeo. A gente, às vezes, assiste uma ilustração como essa e a gente acha que está muito longe. Mas a vida é assim, ela parece muito tranquila e de uma hora para outra as coisas acontecem. Onde eu nasci, de uma hora para outra, as pessoas queriam se matar umas às outras, as pessoas conseguiam matar umas às outras, as pessoas instituíam o terror, dizendo que ia acontecer, o que não ia acontecer, e assim a vida seguia como se fosse tudo normal, como se nada tivesse acontecido, como se esse fosse o paraíso, ou como se o paraíso fosse realmente uma utopia. Poucas pessoas acreditam em um céu, em um momento em que Deus vai preparar essa morada eterna, pacífica para cada um de nós. E essas pessoas, elas são muitas vezes ensinadas ao terror. Elas são ensinadas a naturalizar o caos, a naturalizar o ódio. Eu odeio quem mora na comunidade vizinha. Na minha época se chamava de alemão. Eu odeio os alemães. E aí vai se evoluindo e muitas pessoas odeiam quem mora na comunidade e muitas vezes quem mora na comunidade odeia quem mora na rua só porque foi dito que playboy era tudo otário e que playboy tinha realmente que perder, playboy tinha que entregar tudo que tinha para que assim você pudesse se institucionar ou se estabelecer como melhor do que o outro. Então, se aquele que vacilou, que aquele que fez, ele merecia realmente morrer. E se aqueles que muitas vezes não tinham nada a ver, era família, parente, tinham que ser expulsos. E essa cena é muito interessante porque aquele menino que aprendeu tudo aquilo que não prestava, um dia ele aponta a arma para o seu pai a fim de cobrar do seu pai aquilo que ele foi. Muita gente faz o mesmo com Deus. Por que Deus deixou acontecer isso comigo? Por que eu estou vivendo essa vida? Por quê? Por quê? Por quê? Uma vez eu fui aconselhar um pai que o filho se matou com a sua própria arma e a fala dele era essa: por que Deus deixou acontecer isso comigo?
Foi Deus que deixou a arma dele de bobeira para o filho dele pegar? E irmãos, seja lá o que você aprendeu, nesse momento, Deus fala para você isso, que o ator está encenando. Eu sou teu pai. Você é quem eu fiz, é quem eu criei. E eu quero que você volte para casa comigo. Você não é a pessoa odiosa, a pessoa preconceituosa, a pessoa que o mundo fez de você. Por mais que você esteja pensando, Dia dos Pais, meu pai nunca foi meu pai, para que eu vou dar um presente, para que eu vou visitar, para que eu vou ligar? Deus não te ensinou isso. Quem te ensinou isso foi o mundo. Hoje de manhã eu estava lembrando que eu nunca fui a nenhuma loja comprar uma arma. O mundo, ele vem e fala para você assim, é isso que você tem que ser. Tá vindo ali 4, 5 crianças, atravessa porque ela vai te assaltar. Quando eu era criança, eu assaltava justamente porque eu já via que estava com medo. Agora, se a pessoa passasse, vamos dizer assim, tranquilamente, ou até olhando nos nossos olhos, ela não ia acontecer nada com ela. E muitas vezes a gente quer que o outro morra, quer que o outro desapareça, quer que jogue uma bomba em algum lugar, mas é o nosso medo que até, inclusive, gera esse tipo de crime. Jesus, e por último, Jesus, quer dizer, somos todos filhos de Deus, e quem não é, precisa ser. Jesus ficou órfão, mas nunca ficou sem pai, e nós também não. A partir do momento que eu aceitei a Cristo, a primeira coisa que eu fiz foi sentar com a mãe da minha filha e dizer para ela tudo aquilo que eu tinha feito de errado, pedir perdão e reconhecer a paternidade. A partir do momento que você se torna filho de Deus, você pode dizer, eu tenho uma filha, ou eu sou pai. Filhos de Deus honram os seus pais como se estivesse fazendo com Deus, porque é um exercício que nós precisamos fazer aqui na terra, enquanto não estaremos com Ele eternamente. É o Pai que nos dá fôlego, que nos dá provisão, proteção, e é só Deus que pode nos ensinar a sermos pais como precisamos ser, a sermos filhos como precisamos ser. Eu não sei quem você acha que é, mas se você chegou aqui recebendo as honras, os parabéns por ser um pai que você reconhece que não é o que Deus quer que você seja, esse é o momento de você abaixar sua cabeça e pedir para que Deus te capacite, porque não é fácil ser pai, mas também não é fácil ser filho. Não é fácil ser um pai segundo o coração de Deus, porque Deus nunca vai fazer ou nos ensinar a fazer o que nós temos feito com os nossos filhos e também com os outros filhos. Eu aprendi sobre paternidade através da vida de muitos pastores, e alguns que eu fazia questão de chamar de pastor, para que eles fossem honrados pela maneira com que, pela maneira com que eles me tratavam, não como filhos deles, mas como filhos de Deus, como o pastor Misael tem me tratado, como o pastor Romano me tratou, e como outros pastores e outras pessoas que também se tornaram meus pais espirituais, meus pais na fé. Quem você quer ser? Você quer ser um pai segundo o que o mundo diz? Que você não pode nem dar uma varada no seu filho? A gente já está conversando lá atrás, que já até expliquei para as crianças ali da missão, que eu vou, lá em casa vai ter uma varinha, só que o nome ainda não sei o nome da vara. E aí se você conta isso do lado de fora, vai falar assim, olha, a lei da Xuxa, né? Da Xuxa não, a lei é da Xuxa mesmo. A lei da palmada.
Seja, irmãos, o pai e o filho que Deus quer que você seja. E aí você vai ter o filho e o pai que você quer ter, porque Deus pode fazer todas as coisas. Amém?